Olá, começa agora mais uma edição do Acontece na ZL, o podcast da periferia. No programa de hoje temos a participação do secretário municipal de Infraestrutura Urbana e Obras da Prefeitura de São Paulo, o engenheiro Marcos Monteiro. Marcos, muito obrigado pela participação. Oi, boa tarde, Givaldo, boa tarde, Eduardo. Obrigado pelo convite. Espero que a gente possa esclarecer as principais dúvidas da população e que vocês tenham. Sim, sim. Na verdade, é um prazer tê-lo aqui, Marcos. Você que é o verdadeiro trator, tocador de obras da Prefeitura de São Paulo, né? Com a gestão do Ricardo Nunes, a gente achava que era fundamental trazer um diálogo com você para que os nossos seguidores, em especial na Zona Leste, possam saber mais detalhes sobre algumas coisas. Eu tenho acompanhado essas realidades na Zona Leste, tenho acompanhado muitas obras, né? Que são centenas de obras que estão sendo feitas pela cidade, fica difícil, né? Mas algumas dessas obras que eu tive o prazer de estar presente, né? Eu quero estar discorrendo com você aqui. Se você me permitir, eu já queria começar por uma que mexe em especial comigo, porque está acontecendo no Itaim Paulista, que é a obra de recomposição das margens do córrego Itaim, né? Que inclui, além da recomposição de cerca de 2,5 km, mais ou menos, de obras de recomposição das margens, ainda vai ser refeito as galerias sob a ponte da Avenida Marechal Tito, onde acontecem os grandes problemas de enchentes e até alagamentos no período da chuva. O que você pode detalhar para mim sobre essa questão? Eu estive lá presente, né? Gravei inclusive um vídeo lá, mas você com certeza tem muito mais informações para nos dar informações sobre o impacto dessa obra naquela região, custos e outras informações que você puder estar nos passando. Legal. Bom, fazer um comentário, contar um segredinho para vocês, que você falou de trator, né? Na verdade, o grande trator dessa gestão é o prefeito Ricardo Nunes. Tem um memezinho, é verdade, uma figurinha nossa lá no grupo de secretariado, que algumas ações do prefeito manda um desenho dele dentro do trator. Na verdade, ele vai empurrando e a gente vai empurrando e a gente vai levando. Então, realmente, o prefeito é uma pessoa que trabalha demais, começa às 6 horas da manhã, chega em casa à meia-noite, é impressionante. Não tem vida pessoal, ele realmente, a vitalidade dele, mas eu acho que é porque gosta muito. Ele gosta muito do que faz, ele vem da periferia, é um cara que tem esse compromisso com a cidade. Né? São Paulo está por essa população. Um canteiro de obras, né? Em todas as regiões, é o que a gente tem acompanhado. Isso é muito bacana, né, Marcos? Eu acho que a gente também pegou um momento feliz da cidade, no sentido de existir, né, dinheiro para a gente poder investir, mas esse é realmente um desejo do prefeito, né? Que esse dinheiro não vire custeio, não vire aquele dinheiro que, a hora que eventualmente o caixa da cidade baixar, você não consiga tirar. É um dinheiro que ele faz questão que seja aplicado em investimentos para a cidade, na melhoria da vida das pessoas. É verdade. A tua pergunta, Givaldo, dá oportunidade para a gente explicar algumas coisas. Essa obra no córrego Itaim é o que a gente chama de obra emergencial. Isso. O que é uma obra emergencial? É uma ação pontual, quer dizer, não é uma ação que vai atuar em todo, no caso, né, no córrego Itaim por inteiro, porque ali existia uma situação de risco. Isso. Então, como obra emergencial, se entende uma obra em que você vai atuar localizadamente para reduzir o risco, porque existe um risco iminente para as pessoas. Então, você tem que atuar só naquele trecho em que existe o risco, e é aquilo que você falou com relação ao escorregamento das margens do córrego, que começa a entrar para dentro da via, a se aproximar das casas. Então, o que está ali naquela região é se eliminando o risco e melhorando a vazão por baixo da ponte. Isso. Então, a gente entra de forma bastante cuidadosa nessa região e elimina o risco. E a maior crítica que a gente recebe nesse tipo de obra é que a prefeitura só foi lá e fez parte da obra. Na verdade, não é que só fez parte da obra, é que a gente só atuou na região em que existia o risco. E daí o restante, como fica? Nós temos daí um departamento, né, de planejamento, que daí a gente faz as obras por completo, ou estuda as obras por completo. No caso de drenagem, nós temos
os nossos cadernos de drenagem que estudam as bacias hidrográficas da cidade. Sim. Nós temos o plano diretor de drenagem, que inserem as obras completas numa priorização para a gente atuar. Então, essas obras de emergência já nos dão um indicativo de quais obras que a gente tem a prioridade de complementar. Então, quem teve, né, na sua região, e são obras na cidade inteira, situações emergenciais que a gente atuou, podem ter certeza. Essa obra vai ser complementada em breve com base no restante dos projetos que estão sendo desenvolvidos. E essa classificação, né, em obras emergenciais e obras que serão feitas ao longo da gestão, isso mostra esse olhar sensível, né, que a administração tem em ter números, né, para poder priorizar o que vai ser feito. Porque a gente como população, né, como que está na rua, andando pela rua, eu particularmente ficava muito incomodado de chegar numa determinada rua, ver o córrego avançando pela rua e você via aquelas peças enormes de concreto, que a gente chama de malotão, só fechando e não via uma atuação, né? Ou você chegar numa determinada área e tem uma placa, área sujeita a alagamento. Legal. Então, uma das coisas que a gente tem na gestão, e é um pedido do prefeito, temos que eliminar essas situações de risco, essas situações de alagamento. E ali, se você me permitir, Marcos, ali na ponte da Marechal Tito, que passa por cima do córrego Itaim, o gargalo está sobre a ponte, né? Porque as galerias são pequenas. Perfeito. As galerias são pequenas, então eu fiquei sabendo que serão construídas 3 novas galerias ali, sem parar o fluxo viário, que ali é uma coisa de louco, né? Às vezes tem congestionamento até de quilômetros ali, por um simples problema que dá no farol. Imagina se fizer uma obra ali, ter que desviar o trânsito ali. Fica uma coisa inadmissível até, né? Mas eu já estou sabendo que o projeto contempla isso. Vai ser uma obra tipo tatuzão, né? Que vai perfurar por baixo, sem estar parando e aumentando a vazão das águas. Exatamente. Que ali, o que vai ser fundamental. Porque do lado tem um condomínio que fica bem ao lado da Marechal Tito, né? Próximo ao córrego, que quando chega nas enchentes, alaga por inteiro o estacionamento, a água chega às vezes a 2 metros de altura e para ali, por conta da vazão pequena, né? Então, eu até gravei um vídeo recentemente lá, e eu falei isso com todas as letras. Esse problema está aqui, ó, há anos, se não me engano, aqui umas 3 décadas, e nenhum gestor teve coragem de tocar a mão. Pois o prefeito, né, agora na gestão Ricardo Nunes, né, teve coragem de enfrentar esse problema de alagamento e enchentes, e não é só no córrego Itaim, né? Isso é no Lajeado, no Rio Verde, no Jacupeval, no córrego Três Pontes, que é um pouquinho para cima, na divisa de Itaquá, né? Enfim, em todos esses córregos está acontecendo muitas melhorias que vai impactar na vida de milhares de pessoas, né? Então, eu achei isso muito bacana e parabenizo o seu trabalho ali na região, porque realmente precisava de alguém com saco roxo para poder fazer isso lá, né? Na verdade, Divaldo, é trabalho de toda uma equipe. A gente encontrou a secretaria com vários estudos. Então, esses cadernos de drenagem, eles são desenvolvidos por uma fundação lá da USP, que chama FCTH, que é a Fundação do Centro Tecnológico de Hidráulica, que é uma equipe extremamente competente para fazer esses estudos de drenagem na cidade, aliada com a nossa equipe. Né? A gente tem pessoas profissionais, funcionários de carreira, que entendem muito da drenagem da cidade. É lógico que quando a cidade não tem recurso, tudo é mais difícil. Agora, como a gente pegou essa situação financeira um pouco melhor, a gente está tendo a oportunidade de dar andamento nessas obras. Como eu falei, são obras emergenciais, mas existem as obras planejadas. Muitas vezes a gente lê no jornal alguns especialistas dizendo que São Paulo não tem um planejamento de drenagem. É só ir lá no site da CIURB, tem a área dos cadernos de drenagem, tem os cadernos de drenagem já editados, eu acho que são 17 até agora, devemos lançar mais 6 ao longo desse ano. No total são cerca de 50 cadernos, que daí a gente vai ter a cidade inteira estudada, todas as bacias da cidade, e a gente quer terminar, existe um compromisso do FCTH conosco. Mapeamento, né? De terminar todo esse mapeamento da cidade até o final dessa gestão. Sim, muito bom. É com base nesse material que a gente toma a decisão e prioriza as obras mais importantes. Sim. Bacana. E daí a gente está falando principalmente naqueles grandes alagamentos. Um exemplo que a gente tem, por exemplo, é que as marginais
até poucos anos atrás, alagavam. Hoje a gente não vê, né, alagamento nas marginais. Né? Em alguns pontos importantes, na Pacaembu. Né? Então, são coisas que ao longo do tempo a gente vai se acostumando, porque a situação melhorou e a gente se acostuma. Tudo isso é fruto de muito estudo, desses estudos que são feitos para eliminar os grandes alagamentos. Ações preventivas também, né? Também. Isso é uma coisa que eu gostaria até de deixar de recado, que a prefeitura vem fazendo trabalho, tanto esses trabalhos mais pontuais para a gente eliminar esses alagamentos localizados, quanto esses alagamentos maiores através desses planejamentos da cidade, mas é essencial, né, a colaboração da população. Né? A gente vai alguns córregos e a gente às vezes encontra sofá, encontra cama, que as pessoas, para descartar esse material, acabam jogando nos córregos. Esse material vai principalmente embaixo das pontes, onde a vazão é menor, né? E para lá, e daí vem a chuva e acaba também ajudando nesse alagamento. Então a gente pede muito para a população para cuidar da cidade. Né? Eu acho que é obrigação de todos nós pegar, cuidar da cidade, evitar jogar lixo na rua, evitar jogar que esse lixo da rua vai entrar na tubulação de drenagem, vai chegar no córrego. Então, não jogar lixo na rua, não jogar lixo no córrego. Que a gente, com isso, cada um de nós vai estar dando uma parcela importante de contribuição. E só nessa questão que você falou de visão, de vazão, né, dos córregos, hoje a gente projeta a cidade para a pior chuva que pode cair em 100 anos. Então, a gente tem que entender primeiro, existem chuvas mais fracas e chuvas muito fortes. A gente projeta o sistema de drenagem para a pior chuva num período de 100 anos. Pode acontecer que, ainda assim, exista uma chuva que venha a ser pior do que qualquer já registrada nos últimos 100 anos. E pode causar algum tipo de transtorno ainda. Então, a gente sempre está correndo atrás do rabo, né? Está preparando a cidade para 100 anos, mas sabendo que em alguma situação muito específica ainda a gente pode ter algum problema, como foram as chuvas desses últimos verões. Desse último verão. Foi um volume que foi praticamente o dobro do que a gente tem sofrido. E era uma chuva muito característica, porque ela caía num tempo muito curto, com volume de água muito grande, em regiões muito localizadas. E que nos causou realmente grandes transtornos nessa chuva. Eu queria falar aliás, antes de passar para a próxima pergunta, eu queria falar com os nossos seguidores e agradecer, porque o primeiro podcast que nós gravamos, nós já alcançamos 6.200 visualizações e mais de 200 mil impressões. Então, quero agradecer muito a vocês que estão confiando nesse nosso início de trabalho, agora nessa versão de podcast, e pedir que vocês nos sigam e continuem aí compartilhando esses vídeos que são informações muito importantes, como essa agora aqui da presença do secretário da Secretaria de Infraestrutura e Obras da cidade de São Paulo, que é uma raridade a gente poder trazer você aqui, né, Marcos, com uma agenda tão complicada para falar um pouco com os nossos seguidores. E aproveitando, entrando na nova pergunta, Marcos, o ano passado eu fiz um jantar onde esteve presente o prefeito Ricardo Nunes, e naquele jantar eu pedi ao prefeito que desse uma atenção a uma obra que estava parada há mais de 30 anos em São Miguel. Agora mudando para o bairro de São Miguel, que é a ligação da Avenida Dr. José Aristodemo Pinotti com a Avenida Imperador. Perfeito. No mesmo dia, o prefeito, inclusive, ficou na hora assim com uma saia justa, coitado. Porque, poxa vida, eu não tinha essa informação ainda, estava pegando ali, né, naquele começo. Mas no dia seguinte, ele deve ter falado com você, que no dia seguinte ele me mandou um número de processo. Falou, Divaldo, esse é o número do processo, eu assino quinta-feira. Pois ele tomou a frente desse projeto. Agora, no começo do ano, aconteceu um problema lá. Na área onde vai ter que fazer isso, que foi o rebaixamento do nível lá da rua, né? Começou a ter um afundamento e aí houve uma necessidade de uma obra de emergência, né? Então, eu queria que você falasse para mim um pouquinho, para os nossos seguidores, sobre essa obra, né? De emergencial que está acontecendo no momento e sobre a obra que é um planejamento para poder fazer a ligação da Imperador, que na verdade vem concluir o mini anel viário de São Miguel Paulista, que é a ligação da Imperador com a Dr. José Aristodemo Pinotti, até chegar na Avenida José Arthur da Nova, no Jardim Helena, e também daquele outro ramal da Dr. José Aristodemo Pinotti, indo para o Jardim Janete até chegar em Guaianazes, fazer a ligação com a Radial Leste. Sim. E aí forma o mini anel viário de São Miguel.
de São Miguel para desafogar o trânsito caótico no centro de São Miguel, principalmente na Avenida Marechal Tito. Perfeito. Você comentou o seu comentário inicial, também me dá a oportunidade de falar. Sim. A agenda dos secretários realmente é uma agenda intensa, é uma agenda complicada, né? Sim. Mas a coisa que o prefeito mais pede para a gente é: sejam acessíveis, estejam perto da população, recebam a população nos gabinetes. Sim. Então, até no início da gestão, uma vez eu estava indo até a prefeitura, andando, e viraram para mim: não, mas você não pode andar na rua, você é secretário. Eu falei: como não? E a gente vê hoje... É verdade, né? Não pode andar. Eu falei: gente, e me dá... Eu tenho muito prazer nessa gestão, porque a gente vê que a grande maioria, né, se não a totalidade dos secretários, são pessoas simples, que andam lá no centro, andam pela rua... E atendem as pessoas, fazem questão que as pessoas venham até o gabinete. E eu tenho tido esse prazer, né? Sim. De receber muitas comunidades, muitas instituições de bairro, associações de bairro, trazendo as suas demandas, e todos muito conscientes dos seus direitos, mas também entendem as dificuldades da prefeitura. E a gente consegue ter uma conversa muito franca, muito aberta. A primeira coisa em geral que eu falo: não vou enganar vocês, eu vou passar para vocês a realidade, como é o caso da Aristodemo Pinotti. A Aristodemo Pinotti é um projeto que já vinha sendo desenvolvido, foi desenvolvido entre março e fevereiro agora de 2023, é um projeto que está aprovado, ele custou quase R$400 mil. Eu tenho que fazer uma colinha aqui, que é tanta informação, né? A gente teve, sim, Então o projeto já foi aprovado, então. Já está aprovado, agora é a questão da viabilização dos recursos. Ali tem, e essa é uma das questões de obra pública, né? Ali a gente tem necessidade de remoções e desapropriações. Exato. E esse é um processo lento. Né? Em obra pública a gente tem esse problema... que a gente se não me engano, ali já tinha sido feita uma remoção ali. Aí, mas naquele trecho em que houve agora o problema que a gente entrou com a obra do afundamento e da obra emergencial. Mas mais para frente, chegando lá no Imperador, a gente tem a necessidade. Eu estive em São Miguel com o subprefeito, passei praticamente o dia inteiro lá, eu acho que há um mês ou dois atrás, vendo diversas situações, uma delas da Aristodemo Pinotti. Então, tem algumas desapropriações, e daí é um processo que sai um pouco da nossa mão, né? Porque daí você tem a questão judicial de aprontar os processos de desapropriação, quando é o caso, ou com a SEAB aprontar os processos de remoção. Então, isso acaba tendo uma demanda, né? Um tempo próprio. Atrasa um pouquinho mais essa obra, então, né? Não vou nem dizer que atrasa propriamente, mas são os tempos da justiça, são os tempos de preparação dos processos. Então, esse processo já está em andamento, porque a gente também, o que a gente não pode é dar ordem de serviço para uma obra, fazer licitação da ordem de serviço, o empreiteiro chegar lá e não ter frente de trabalho. Né? Então, isso é ruim, porque daí ele monta o canteiro dele e a gente começa a ter custo de canteiro, custo de segurança e a obra parada. Então, um dos esforços que a gente fez, né, durante essa gestão foi de eliminar qualquer obra que estivesse parada. Né? Basicamente, o que a gente tem parada hoje é a Ponte Pirituba-Lapa, que é um processo judicial, é uma demanda lá do Ministério Público, que a gente vem tentando resolver, mas é a única obra que a gente pode falar: não, essa está parada efetivamente. Porque a gente entende que a obra parada é a obra mais cara para o município, mais cara para a população, que a gente está botando dinheiro e não tem um resultado. É verdade. Bacana. Marcos, eu queria falar contigo a respeito das pontes e viadutos, né? Que é um assunto bem interessante na cidade de São Paulo, as reformas, né, que estão sendo realizadas. No início da gestão Bruno Covas, tivemos aquela situação ali na Marginal Pinheiros. Queria que você falasse um pouco a respeito. Se você me permitir, Claro. o Marcos, complementando a pergunta do Edu, lá em São Miguel tem o viaduto da China. Há 2 anos atrás eu gravei um vídeo lá mostrando ele tremendo, né? Então mandei para a subprefeitura e agora, no começo deste ano, foi feita uma reforma toda ali. Se você puder dar algum detalhe, porque eu soube que está prevista a reforma do outro viaduto, que fica ali ligando a Vila Itaim
até Marechal Tito, próximo do Hospital Geral do Itaim Paulista. Então tem um viaduto ali, que eu esqueci o nome, se não me engano é Carlito Maia, o nome do viaduto, tá? E aí, se você puder nos dar alguma informação também sobre esses 2 casos, eu te agradeço. Então, na verdade, essa demanda da cidade cuidar das suas, a gente chama de obras de arte, né? Engenheiro é meio estranho, porque chama ponte, viaduto, túnel de obra de arte. Mas dessas estruturas, né? O setor de engenharia há algum tempo, há alguns anos, vem alertando os poderes públicos, daí a gente está falando das cidades, dos estados, do governo federal, da importância da manutenção dessas estruturas. Porque as estruturas, a gente não tem, talvez, essa sensação, mas elas se desgastam ao longo do tempo. E quanto mais tempo a gente demora para ir fazer alguma manutenção preventiva, corrigir problemas, a recuperação vai se tornando mais demorada e mais cara. Então, o Sinaenco, né, e o Instituto de Engenharia fizeram um trabalho lá em cerca de 2010, 2011, alertando mais especificamente aqui em São Paulo as situações das nossas pontes e viadutos que nunca tinham passado por um trabalho maior. Né, Como? É uma loucura pensar nisso, né? Mas, de fato... porque, quer ou não, ainda mais quando você tem orçamento restrito, você fala, poxa, mas eu vou deixar de aplicar num hospital, vou deixar de aplicar o dinheiro numa escola para fazer a manutenção na ponte de viaduto e mais, que é uma obra que nem aparece tanto para a população. Mas que a gente só vai ver efetivamente o dano quando acontece um acidente, como o que aconteceu lá na Marginal Pinheiros, lá no final de 2018. E nesse período, entre as instituições apresentarem o problema, entrou o Ministério Público, se fez um termo de ajuste de conduta em algumas estruturas, pontes e viadutos mais antigos da cidade, mas e começou a se pensar em estruturar um programa, mas efetivamente isso só andou depois desse acidente que vocês citaram lá na Marginal Pinheiros. Eu entendo que foi uma grande sorte da forma que aconteceu, porque ali era a véspera de um feriado, se eu não me engano, 15 de novembro. A Marginal ficou lotada, né, o dia inteiro. É verdade. E o acidente foi acontecer de madrugada, quando já não tinha tanto veículo. Segundo ponto que ajudou, da forma que a ponte rompeu, que o viaduto ali rompeu, na verdade é ponte, porque passa por cima de um leito d'água, ela rompeu a favor, quer dizer, o carro que veio de uma grande velocidade, ao invés de ele dar de frente com um muro, ele saiu voando. Então, é lógico, imagina você estar em cima de uma ponte, de repente você perde o chão, o susto deve ter sido grande, né? Teve pessoas com ferimento, mas graças a Deus não houve morte. Então foi por um lado, um grande susto para essas pessoas, mas um grande alerta para a gestão pública. E eu estou tendo a satisfação hoje de ver que as gestões vêm mudando. Né? Eles estão mais alertas para a necessidade da gente preservar, porque isso é patrimônio da cidade. A gente não pode deixar essas estruturas se degradarem. Mas a partir daquele momento foi montado um grande plano de recuperação dos nossos viadutos, das nossas pontes. Agora a gente incluiu os túneis também nessa situação. E se reservar uma verba, né, do que existe de investimento na cidade para recuperação. Então a gente hoje tem um programa bastante consistente em que a gente faz vistorias nessas estruturas. Hoje estão mapeadas mais de 1.100 pontes, viadutos e túneis na cidade. Então é um trabalho muito grande para fazer vistoria em tudo. Estamos contratando vistorias mais aprofundadas em que empresas especializadas daí vão em cada uma dessas estruturas a partir de uma priorização que a gente faz nessa vistoria inicial de quais estão em piores condições. Daí vem escritórios especializados para fazer mapeamento de aonde tem fissura, aonde a junta de dilatação está muito aberta, que a gente passa com o carro e faz aquele barulho, né? Ali são as juntas de dilatação. Então, vários pontos dessas pontes e viadutos, e eles geram um relatório de recuperação, que pode ser desde coisa mais simples, que é a recuperação de garadio, recuperação de pavimento, pintura do pavimento, pintura da própria ponte, até situações mais complexas em que exige a recuperação dessas estruturas ou o reforço dessas estruturas. Então, esse programa está em andamento. Nós hoje estamos com cerca de 58 obras em andamento, estamos licitando, ou já estão licitadas, que a gente vai
colocar, na verdade é um programa que está a cargo da SP Obras, que é uma empresa da cidade, que faz obras para a cidade, que fica embaixo da nossa secretaria. Outras 90 licitações, tem outras 125 que a gente está dando andamento à licitação, então a gente quer chegar ao final dessa gestão com cerca de 400 estruturas recuperadas. Sim, ok. Ô Marcos, eu queria voltar agora para o Itaim Paulista, que tem uma obra muito legal lá sendo feita pela CIURB. Eu também estive lá e vi que é a obra no Córrego Lajeado. Tem uma canalização muito boa ali do lado da Avenida Dom João Nery, né? E é uma região que tem uma comunidade, né? E era um problema terrível aquilo ali, né? Então eu estive lá, tem mais de 2 quilômetros. O que você pode me falar daquela obra? Também é uma obra emergencial? Ali também foi uma obra emergencial, certo. Como você falou, era uma situação muito crítica. Só comentando das obras emergenciais. Sim. A demanda, em geral, é feita pela subprefeitura. Então, o técnico da subprefeitura, o CPO, ela vai lá, detecta o problema de risco, chama a Defesa Civil. A Defesa Civil emite um laudo dizendo, não, realmente é uma situação crítica, é uma situação de risco iminente. Eles mandam para a secretaria e a secretaria manda o nosso fiscal para detectar. Não, é risco iminente e define qual o trecho da emergência. Certo. Nesse caso, a situação era tão crítica que a gente está falando em quase 2 quilômetros corridos de obra. Mas também é uma obra que está em andamento. As obras emergenciais, a gente, pela lei antiga que está em vigor, que é a 866, a gente tem 6 meses para fazer. Agora, pela lei nova, esse prazo pode chegar a 1 ano. Mas ela tá em execução, mas cai dentro daquele caso também. Nesse momento não vai ser a obra completa do lajeado, mas nós estamos complementando os projetos para daí sim fazer uma licitação e complementar a obra. Muito bom. Legal, Marcos. Eu queria que você falasse um pouco para nós aqui sobre os BRTs na Zona Leste, né? Que sabemos, né, Divaldo? Você que é morador da Zona Leste, o trânsito na Zona Leste é pujante, né? Sim. Obras, né? Isso é importante a gente falar. Nós vamos trazer alguns transtornos, né, para a Zona Leste. Eu acho que quem já fez obra em casa sabe o transtorno de barulho, de sujeira, né? E também de dificuldade de passagem. Toda obra que a gente faz na cidade, a gente traz algum tipo de transtorno. É verdade. Mas o objetivo é que a gente consiga fazer essas obras de forma rápida e que a população, quanto antes, tenha o retorno, os benefícios disso daí. Exato. Eu acho que é um ponto comum hoje na cidade da gente entender a importância do transporte público. Então, lá na Zona Leste é uma região muito carente, a gente tem que melhorar e as distâncias são grandes. Isso. Então, está projetado o BRT Radial Leste, que ele vai do Parque Dom Pedro, esses 2 primeiros trechos vão do Parque Dom Pedro até Itaquera, né? E daí a gente tem a ramificação do BRT Aricanduva, que daí ele vai até São Mateus e vira ali na avenida, esqueci o nome dela agora. Mas, então, esses 2 trechos que vão do Parque Dom Pedro até Aricanduva, e depois Aricanduva, que daí é o BRT Aricanduva, o que vai da Radial Leste até São Mateus, esses 2 trechos vão ser iniciados praticamente imediatamente. Certo. O Radial Leste hoje ele está preso no Tribunal de Contas, a gente está conversando para fazer a liberação, e o Aricanduva é um financiamento do Banco Mundial, a gente também está nas últimas tratativas para dar início à licitação, tanto do Radial Leste quanto do Aricanduva. Isso vai melhorar muito. Sim. O conceito do BRT são paradas em nível, né, para agilizar a entrada e saída, são estações com sanitários, estações com ar-condicionado, com Wi-Fi. Então, a gente vai melhorar muito as condições de transporte da população da cidade. Até porque hoje tem dias que o cidadão está levando 4 horas para sair do centro para chegar no Itaim Paulista. E por falar nisso, tinha um corredor de ônibus que estava previsto para Celso Garcia, com um terminal no Itaim Paulista, me parece um outro até em São Mateus. O que aconteceu com esse corredor? Esse eu não posso te dar maiores detalhes, porque é um corredor que está com a SP Trans. Mas as informações que a gente tem é que ele vai ser dado... Você sabe que chegaram a fazer desapropriações. Tem um supermercado na Marechal Tito, que estava previsto fazer um shopping ali, que é o supermercado da avó.
E por conta desse projeto, exatamente, eles pararam, demoliram a parte do supermercado por conta do projeto deles, em seguida foram obrigados a parar e instalar uma área toda parada, né? Então, eu acho que é uma solução muito importante para os moradores que, né, tanto de Ermelino, Penha, Cangaíba, né, por onde vai passar esse corredor, né, na região da Penha, aliás, né, até chegando lá no Itaim e em São Miguel Paulista, né? Ali, como eu disse, é um projeto do plano de metas que provavelmente as informações que a gente tem é que vai ser dada continuidade ainda esse ano. Tá, ótimo. Tá? E outra obra importante nessa área, né, Marcos, é o novo terminal lá em Itaquera. Isso. Queria que você comentasse um pouco, porque vai aliviar bastante o trânsito ali naquela região. Sem falar que o projeto ficou muito lindo, né? Eu vi o projeto ficou fantástico, né? Era um projeto, era uma situação que teve um problema ali do corredor leste e do terminal. Essa obra foi parada e foi uma das obras que a gente retomou nessa gestão. O corredor ficou com a SP Trans e o terminal ficou sob responsabilidade da CIURB e da SP Obras. Ótimo. A licitação foi feita para a SP Obras, respondemos também alguns questionamentos do tribunal, agora ela foi liberada, já tem o ganhador, então a gente está... Eu acredito que, se não ainda esse mês de junho, em julho, a gente tem o reinício das obras. Legal. Bom, eu queria mudar um pouco o foco da nossa entrevista, entrar agora numa área mais complicada, que é o Jardim Pantanal. Marcos, que local terrível. O ano passado, o prefeito esteve lá, junto com, então, o governador Rodrigo Garcia, foi lá no Parque do Jardim Helena, foi um grande evento. Eu acho que você estava lá nesse evento, né? E foi quando eles foram lá para lançar um pacote de obras, né, para o Jardim Pantanal, que implicava em regularização fundiária, colocação de guias e sarjeta em todas as ruas e asfalto, né, nas ruas que não tinha asfalto, né? E água e esgoto, porque também tudo lá era clandestino. Mas tem um caso, rapaz, que me intriga muito ali, viu, Marcos? Que é os alagamentos constantes na rua Tietê. Esta rua ela tem cerca de uns 1,5 km a 2 km de extensão. Choveu, ela alaga. E o que eu soube, eu já sabia disso já há algum tempo. Existe uma galeria que foi feita ali há cerca de uns 5 anos atrás. E essa galeria foi feita de forma improvisada. Parece que no meio ela rebaixou, ou seja, a galeria não está funcionando. Em vez de levar a água para o rio, na verdade parece que está voltando. Exato. Você tem conhecimento desse problema ali? Você tem alguma ideia para passar? Sim. Veja, é um desafio que eu acho que é de coisa de 30, 40 anos. A gente tem que entender que o natural dos rios, quando chove muito, é que eles extravasem a sua calha e peguem as margens. O nome Jardim Pantanal não é por nada, né? Porque ali realmente não é... Exato. Ali era um pântano. Só que as pessoas têm as necessidades de moradia, né? Entraram naquela área, constituíram as suas moradias e agora... a gente entende, depois de tantos anos, você não pode simplesmente tirar todas essas pessoas que alguma solução de moradia eles têm. Mas existe um problema de infraestrutura que não tem como se negar. Então, nós estamos desenvolvendo, ali no Jardim Pantanal começou a conversa, ainda no início do ano passado, até envolvendo o governo do estado. A Sabesp já entrou com obras ali de água. Um canteiro de obras, buracos ali na região toda. Nós estamos desenvolvendo projetos de microdrenagem, que é a drenagem nas ruas, e daí do pavimento, de calçada, de guia, sarjeta, tudo. Essa situação que você falou realmente existe, né? Porque a hora que o rio sobe, não tem como você segurar essa água. Agora, efetivamente, como ali é mais baixa, a rua Tietê é mais baixa que o rio, se fez a galeria para escoar água, mas quando o rio sobe, essa água do rio acaba indo lá para a rua Tietê. É verdade. Isso realmente acontece. Isso a gente só vai conseguir resolver com um projeto maior que a gente chama de macrodrenagem. Ali, o projeto que está em desenvolvimento vai ser um dique. A gente vai fazer como se fosse uma parede entre o rio e o Jardim Pantanal, para segurar a água. Para que a água não volte que veio lá da Vila Itaim, vai além de então... polders. A gente vai ter alguns outros polders ali na região, mas também... Na verdade, o polder veio lá do Jardim Romano, né? E Vila Itaim, Seabra
Jardim Seabra, né? E aí agora vai descer... E a gente vai ter alguns polders menores ali, que é o projeto de macrodrenagem, e esse dique que vai segurar as águas do rio. Sei. É a única solução hoje viável. Vai ter que se tirar algumas famílias, lógico. Inclusive, eu gravei um vídeo no começo desse ano, mostrando enquanto estava todo alagado o Jardim Pantanal, Itaquá, Suzano, parte de Suzano, né, aqueles grandes alagamentos. Abaixo da Penha, o rio Tietê estava baixo. Fiz um vídeo na Marginal, dirigindo. Eu não aguentei e mostrei. Gente, dá uma olhada aqui. Por que aqui está abaixo? Depois o governador esteve lá na barragem da Penha. Eu fui convidado para estar lá com o governador. E o governador detectou uma coisa que a gente não sabia. Eu detectei na hora que eu entrei lá, a convite, né, da equipe. Que tinha 4 das 6 comportas, 4 estavam quebradas. Paradas. Você acha que resolvendo esse problema, o governador declarou ali que iria fazer o rebaixamento da calha acima do rio, acima da barragem da Penha? Você acha que fazendo isso pode melhorar a vazão da água e com isso resolver o problema ali do Jardim Pantanal? Ajudar a resolver o problema? Veja o seguinte, esse controle de nível dos rios, né, Pinheiros, do rio Tietê, ele é muito sensível. Não é por nada que as marginais hoje não alagam, porque realmente você faz controle desses níveis e você não pode também simplesmente abrir as comportas, você pode alagar as cidades que estão à frente lá de São Paulo, pelo Tietê, que estão à frente. Então, esse controle de nível é muito sensível. Pode ter havido ali isso é feito pelo governo do estado, pelo DAE, né? Pode ter havido naquele momento algum problema de manutenção, ter ocorrido alguma falha e não se pode abrir um tronco dentro de tamanho de uns 20 metros caído numa das comportas, estavam todas paradas. E ter havido esse problema localizado, pontual naquele momento, né? Mas, em geral, esse controle é muito competente. Esse controle do DAE é muito competente, mas é muito sensível. Sim, né? sim. Agora, não é só o controle do nível de comporta que resolve o Pantanal. Porque, como eu falei, né, chega uma hora que realmente para segurar, né, para não alagar o restante da cidade, não alagar a cidade de volta, você tem que segurar um pouco a água e daí o nível do rio para trás sobe e acaba alagando. Sim. Então, é um controle sensível, você tentar minimizar os problemas, mas eles, com uma chuva muito intensa, ele acaba ocorrendo. Sim. Por isso, esse tratamento todo que está se dando, tanto no Pantanal quanto no La Pena. Legal, Marcos. Segundo levantamentos, né, da Prefeitura de São Paulo, nós estamos com 107 obras emergenciais na cidade de São Paulo. No início da nossa entrevista, você falou sobre as obras emergenciais, sobre as obras programadas, né? E queria que você ressaltasse... Posso me permitir um parênteses, Edu? Além dessas 107 obras, mais de 300 só na área da educação, é isso? Sim. Nós temos Então, são essas 107 emergenciais. A gente nem enfatiza, o emergencial, na verdade, não deveria existir, né? Se você tivesse com as coisas... Planejamento, né? Com planejamento, né? Ou com ritmo, né? De projetos, tudo que a gente tivesse conseguindo atuar, a gente não teria esses emergenciais. A gente pegou aí uma situação... de 20, 30 anos, né, das coisas sem um tratamento adequado, a gente está tentando recuperar. O que a gente vem falando é que a tendência é que a gente acabe com essas situações mais emergenciais e cada vez mais comece a atuar só naquelas obras planejadas. Para isso, a gente está trabalhando muito, preparando projetos que não vão ser executados nessa gestão, mas que a gente vai conseguir deixar projetos, planejamento para as próximas gestões. Eu acho que é isso que a população espera, né? Que a gente reduza as emergenciais e atue mais nas obras planejadas. Planejamento. Isso. Perfeito. Eu queria tocar num outro assunto, agora chamando novamente para São Miguel. Tem um viaduto sobre a ponte, na verdade é um viaduto sobre a linha da CPTM, que faz a ligação do Centro Velho de São Miguel com a Avenida Dr. José Aristodemo Pinotti, perdão, Avenida Dr. José Arthur da Nova, que é a porta de entrada do Jardim Helena, onde tem ali a nitroquímica e tem no Jardim Helena 250 mil
moradores. Pois bem, a entrada principal desses moradores para vir para São Miguel, para vir para a estação de São Miguel, é ali, né? E a ponte é um gargalo, porque a ponte, Avenida José Arthur da Nova, vem em 2 pistas, né? Nos 2 sentidos, e chega na ponte numa curva, e a ponte reduz para uma pista. Tem hora que vem o ônibus, esse ônibus grande, e ele trava ali tudo. Então, o que você pode estar nos dizendo? Eu sei que você não está nem foi preparado para essa pergunta, Marcos, mas eu acho que você poderia, com a sua expertise aqui, o seu conhecimento, que você poderia estar nos dizendo que levasse uma luz de esperança lá para os moradores ali, tanto do Jardim Helena, como ali do centro de São Miguel, que vive sonhando com a resolução desse problema para melhorar o fluxo viário e, consequentemente, destravar o desenvolvimento ali do bairro. Tá. Então, começar pelo Jardim Helena, pela boa notícia primeiro, né? Sim. O Jardim Helena, a gente já tem obras contratadas agora, no início de maio, quer dizer, a gente já fechou o contrato, agora a gente só está ajustando algumas coisas para emitir a ordem de serviço, então a gente já começa uma intervenção bastante significativa de drenagem para o Jardim Helena. Sim. Quanto ao viaduto que você comentou, eu estive, como eu falei, lá em São Miguel com o subprefeito, né? Fernando Velucci. A gente passou pela ponte, ele e o Napoleão, que é a pessoa que assessora ele, enfatizaram muito a situação de tráfego pesado nessa ponte, caminhões pesados, ônibus, às vezes travando o tráfego de um lado para o outro. E a gente colocou, não existe projeto ainda para essa situação, sendo bem franco com vocês, mas é um ponto que a gente já colocou para o nosso setor de planejamento, para a gente estudar essa questão. Ali tem que ser feita uma duplicação do viaduto. Exatamente. Então, é uma coisa que a gente já conversou internamente. Mas existe até um sonho maior, que seria utilizar a parte de baixo da linha de trem. A nitroquímica, eu já ouvi até conversas que permitiria que cederia parte do terreno ali do lado de baixo para fazer uma ligação até a Cesibeiro ali por baixo, passando pelo Jardim La Pena e tal, né? Mas aí é um projeto ainda maior, né? Maior. Eu acho que é melhor a gente se contentar com o que é mais possível fazer, que no caso, eu imagino que a duplicação de um viaduto desse não seja uma obra de mais de 10 ou 15 milhões, não deve passar disso, né Marcos? A questão maior, né, é justamente esse planejamento para a gente minimizar impactos, minimizar a necessidade de remoções ou desapropriações, que se a gente consegue fazer um estudo que evite mexer nas pessoas ali no entorno, e ali do que me lembro, eu acho que talvez, se houver algum impacto, é muito pequeno, a gente consegue agilizar muito. Né? Que daí depende só do desenvolvimento do projeto e daí da licitação de obras. Então está no seu radar. Está no radar, a gente esteve lá, é recente que a gente esteve lá, não é uma coisa que a gente iniciou, mas é uma coisa que está pontuada lá para o nosso planejamento. Muito bom. Agora vamos falar, Marcos, sobre as obras na área da educação. Né? Você é um secretário que está desde o início da gestão Bruno Covas, Ricardo Nunes, né? E desde o início nós temos 153 obras concluídas na cidade e outras 175 em andamento. Desses números, o que nós temos lá para a Zona Leste? Olha, realmente o programa que a gente tem com a educação é um programa bastante grande. Um dos desafios que a gente teve no início de gestão foi a gente trazer as outras secretarias e mostrar, olha, nós somos a Secretaria de Obra, nós queremos executar obras da cidade, não só as obras de drenagem, de viaduto, que a gente conversou aqui, mas obras que a gente possa potencializar as construções das demais secretarias. O secretário Fernando Padula, que é o secretário da Educação, começou a conversar com a gente. No final de 2020, a gente teve um primeiro aporte de recursos de cerca de 1 bilhão e 300 milhões de reais. E agora, no final do ano passado, outros 1 bilhão e 300, alguma coisa desse tipo. Então, é um investimento muito grande nas obras de educação. Nós fizemos licitações iniciais na verdade, foi através da SP Obras,
que é o Taca, que é o presidente hoje. Fizemos 236 primeiras intervenções, depois outras 740 que a gente está licitando, mas nós vamos atuar durante a gestão em mais de 1.200 escolas em que estão sendo feitos os serviços mais variados, desde reformas, ampliações. Lá em Ciurb, nós estamos com 32 novas escolas, a grande maioria delas sendo finalizadas, SP Obras também fazendo outras novas escolas. Estamos trabalhando em 10 novos céus também, uma tipologia nova de céus. Existem também, daí da cidade, 2 licitações ou 2 PPPs, cada uma de 5 novos céus. Então, é um investimento muito grande que está sendo feito, não só na infraestrutura de educação das escolas, mas daí a Secretaria da Educação, com o secretário Fernando Padula, também na melhoria da gestão educacional para a cidade. Aliás, se você me permitir, Marcos, eu estive visitando uma SEI, Bandeira do Guaíra, em São Mateus, lá no Jardim Rodolfo Pirani, e também estive visitando a EMEI Sonata ao Luar, que é lá em Cidade Tiradentes, na Vila Conceição. Que obras fantásticas, maravilhosas. Eu vi lá, eu fiquei abismado com a qualidade, com o zelo, com o carinho, com os detalhamentos das obras. As 2 estão praticamente concluídas, né? Por isso que eu estou falando isso aqui, aproveitando a deixa dessa pergunta do meu amigo Edu, para te falar isso, te parabenizar o prefeito Ricardo Nunes por estar fazendo uma coisa naquela qualidade, naquele nível, né? É um olhar muito bacana mesmo para as criancinhas numa região muito carente, que passa a ter estrutura exatamente iguais às que estão sendo feitas nas regiões mais nobres da cidade, né? Então, queria fazer esse parênteses. Divaldo, que eu estudei em escola estadual, né? Durante todo o meu primeiro grau. E não sei, porque eu sempre fiquei com a imagem que a escola estadual estaria num patamar superior às escolas da prefeitura. Hoje eu tenho visitado as escolas da prefeitura, né? E o padrão de construção da escola, a tipologia de construção da escola da prefeitura é muito boa. Uma das metas que a gente teve, que eu não coloquei ainda, foi que o prefeito Ricardo Nunes falou: eu quero cobrir as quadras de todas as escolas. Porque eu estudei em escola particular quando minha família tinha um momento melhor na vida, e depois eu tive que ir para a escola pública. E daí, quando chovia, eu não podia brincar. E ele se colocou como meta cobrir todas as escolas. Nós cobrimos, através de Ciurb, SP Obras, com a Secretaria de Educação, fizemos 96 coberturas de quadra. E a gente está indo inaugurar essas escolas. E é muito gostoso ver essas crianças, a felicidade delas brincando nas escolas, principalmente os pequenininhos, né? Mas os maiores valorizando muito. E recebendo o nosso recado de cuidem da escola, porque a escola é de vocês, o ambiente é de vocês, né? É da comunidade, e vocês cuidando da escola, vocês vão ter esse equipamento, um ótimo equipamento, e a colaboração dos professores. Então tem sido muito legal isso, a gente vê essa atuação da prefeitura na área educacional. Eu queria te fazer uma última pergunta, se me permitir. Sim, considerações finais. Em seguida, as considerações finais, que é sobre o Jardim La Pena, em São Miguel Paulista. Está tendo lá, na verdade, primeiro fazer uma introdução. O Jardim La Pena é uma área muito carente, uma carência extrema. Eu conheço lá, porque eu fiz período de pandemia, principalmente. Eu doava cestas básicas lá na comunidade, entrava lá dentro daquelas palafitas, aquelas passagens assim sob tábuas, assim em cima de áreas totalmente alagadas, né? E agora o prefeito, pela primeira vez, desde que eu tenho conhecimento de uns 30 anos, vai fazer a primeira intervenção urbanística no Jardim La Pena, né? No sentido de melhorar a qualidade de vida, vai pegar uma área ali. Aliás, o projeto tem que parabenizar a Fundação Tite Setúbal, porque o projeto foi feito por eles e doado para a prefeitura, né? E eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse projeto, porque ele tem um alcance, não é um projeto muito caro, né? Mas tem um alcance social inimaginável, né? Porque vai dar uma qualidade de vida para aqueles moradores de uma região tão carente que não tem sequer área de lazer para as crianças. Isso é uma ação, Divaldo. Realmente a gente teve a colaboração da TID Setúbal. Nós, como eu falei, a gente está iniciando as obras de drenagem, mas elas vão
ser complementadas com um projeto de urbanismo social, um projeto de caminhabilidade. Qual que é o objetivo desse projeto? É a gente proteger principalmente as nossas crianças para que no trajeto entre a sua casa e a escola ela tenha um ambiente urbanístico bem consistente, adequado, que ela não tenha riscos, né, nesse caminho. Então, você reduza os riscos com faixa de segurança, com semáforos, passando por praças. Então, é um projeto que a gente está chamando de projeto de caminhabilidade. Certo. Então, é uma primeira experiência na cidade, lá no Jardim La Pena, e que vai ser um ganho enorme ali para a população da região. Prazo de início e prazo de término desse projeto, você tem? O projeto de caminhabilidade, eu acho que ele deve ir mais ou menos em paralelo com o projeto de drenagem, né? O contrato foi assinado agora em 15 de maio. Eu não lembro direito qual o prazo que a gente tem desse projeto, mas eu acredito que no prazo de 1 ano a gente tenha essas obras finalizadas. Muito bom, muito bom. Legal. Marcos, gostaria de agradecer a sua presença. Foi um prazer, né, Edivaldo, recebê-lo, discorrer sobre diversos assuntos, as melhorias que estão sendo realizadas pela Prefeitura de São Paulo, não só na Zona Leste, mas também falamos um pouco da cidade. Então foi um prazer, Marcos. Obrigado, Edivaldo. Obrigado, Eduardo. Realmente, a gente está atuando na cidade inteira e mais especialmente nas áreas periféricas, que são as mais carentes. É a orientação do nosso prefeito. E, para mim, especificamente, é um prazer falar da Zona Leste. Eu sou da Zona Leste. Você acha que bairro, não nasci, eu moro no Tatuapé. Tatuapé. Mas eu não nasci na Zona Leste, mas desde os meus 5 anos de idade eu moro... Adotou a Zona Leste. Adotei a Zona Leste, com certeza. Caso também. Mineiro que adotou a Zona Leste. Foi excelente esse bate-papo com você, Marcos. Vamos repetir, eu acho que ficaram aqui, né, Edu? Ficaram muitos assuntos ainda que nós selecionamos. Nosso questionário aqui ainda há perguntas para mais ou menos uns 2 programas. Então você já fica pré-selecionado e pré-convidado para estar com nós na próxima edição, para a gente avançar um pouquinho mais nesses projetos, tá bom, Marcos? Eu agradeço a vocês, é um prazer. Quando vocês convidarem, a gente vai estar por aqui. Okay. E obrigado a todos, obrigado à população que está nos ouvindo e prestigiem aqui o canal do Edivaldo, do Eduardo. É isso aí. Obrigado, meu amigo. Obrigado. Essa foi mais uma edição do nosso Acontece na ZL, o podcast da periferia. Voltamos em breve. Até mais.